Olá a todos, chegamos agora nas últimas halachot do Siman Lamed Gimel, capítulo 33, coisas são proibidas de serem feitas devido ao perigo que existe e devido à mitzvah que temos de proteger, de cuidar do nosso próprio corpo. Então, além das questões de saúde vistas no capítulo anterior, tem questões que são realmente perigo de vida e a pessoa tem que evitar fazer isso para não se colocar em risco. Fala que todos Hanun Yud. Behema ou שהיו מסוכנים ונשחטו, אף על פי שהותרו בשחיטה מדקדקים מחמירים על עצמם שלא לאוכלם. Animais, para que a carne deles seja permitida, deve-se fazer shchita. Shchita é o abate judaico. Caso o animal tenha morrido de velhice, por exemplo, esse animal não pode ser comido. Mesmo que seja um animal kasher, como uma vaca, por exemplo, ele não pode ser comido porque não foi feito nele o abate. O que acontece com um animal que estava prestes a morrer? Ele está muito próximo de morrer, mais alguns minutos, algumas horas, ele vai falecer. O animal está ficando bem velhinho, já vai acabar morrendo. E a pessoa agora decidiu fazer shchita, foi lá e fez shchita. Traz o Kitzur Hanruch que pessoas que eles são medakdekim, eles preferem fazer a coisa da forma mais zelosa possível, tomar o máximo de cuidado possível com as halachot, eles evitam de comer esses animais. Mesmo que na prática o animal não morreu ainda, ele está vivo e com certeza a shchita é válida, o animal é kasher, a carne é kasher, já que ele estava prestes a morrer, não é só que potencialmente ele viria a morrer um dia. Ele já estava muito próximo disso. Quem toma um pouco mais de cuidado com as halachot, ele prefere fazer às vezes algo que é um pouco além do obrigatório, ele evita comer esse tipo de animal. Halacha Yud Aleph. Asur lektzot zilat malachal ose perot. É proibido que a pessoa corte uma árvore que dá frutos. Uma árvore frutífera que ela está dando frutos é proibida de ser cortada. Isso está incluso na proibição de bal tashchit, de não estragar, não jogar fora algo que tem valor, algo que vale alguma coisa. Então, por exemplo, comida, comida não pode se jogar fora sem motivo. Geralmente a pessoa que faz um prato, ele come alguma coisa, ele tem que tentar comer até o fim. Obviamente não a ponto de que a pessoa já está passando mal e se forçar a comer, porque existe também o que é chamado bal tashchit do guf, que a pessoa não pode estragar o próprio corpo. Então, se a pessoa já está extremamente satisfeita, ele não precisa comer mais só para acabar o que tem no prato. Nesse caso, pode realmente jogar fora. Mas, de forma geral, a gente evita desperdícios. Cada coisa que foi criada no mundo foi criada por algum motivo. A Kadosh Baruch Hu tem um plano para aquela coisa. Então, uma coisa que foi criada como a comida, por exemplo, ela serve para o ser humano, para dar força para ele, para que ele possa fazer a Avodat Hashem. Então, a gente não joga as coisas, não desperdiça as coisas à toa. Com relação à árvore, uma árvore que dá frutos, ela é proibida de ser cortada. E alguém que corta uma árvore dessas, fala que vê o sakaná. É perigoso para a própria pessoa. Ou seja, fala que de certa forma, alguém que corta uma árvore frutífera e mostra para Kadosh Baruch Hu, olha, essa árvore pode dar frutos. Eu sei que ela pode criar, pode produzir, pode sair dela alguma coisa. Mas eu não estou nem aí. Eu vou cortar essa árvore e vou plantar alguma outra coisa aqui, vou usar o terreno para alguma outra coisa. A Kadosh Baruch Hu faz para ele o que é chamado de midah keneged midah. Do modo como você se comporta, assim a Kadosh Baruch Hu faz com você também. A própria pessoa que está viva e dá frutos, ele pode produzir coisas, ele pode fazer mitzvot, ele pode criar coisas no mundo. A Kadosh Baruch Hu fala, olha, se você não está nem aí com a árvore, você está disposto a cortar ela sem motivo, mesmo que ela dá frutos, então a mesma coisa pode vir a acontecer com a sua vida. Então fala que lo além, alguém que corta uma árvore frutífera, ele próprio fica em sacanagem. ואם הוא סמוך לאילנות אחרות שחשובים יותר ממנו והוא מכחיש אותם, וכן נמצא במקומו, וכן דמה וקרים לבניין יותר מלמאכל, מותר לקצצו. Porém, tem situações onde sim é permitido cortar essa árvore, isso é válido também para a proibição geral de bal tashchit. A proibição de desperdício, ela só existe quando realmente você está simplesmente desperdiçando uma coisa sem motivo nenhum, sem nenhuma validez para o seu ato. Mas, no caso da árvore, por exemplo, se ao lado dessa árvore tem outras árvores que são mais importantes, dão mais frutos, são mais valiosas, e essa árvore que está lá no meio, ela puxa nutrientes da terra e acaba afetando, enfraquecendo as outras árvores. Ou se eu preciso realmente daquele lugar, eu vou construir lá uma casa, eu vou construir lá talvez um campo inteiro, um pomar inteiro, e tem uma árvore que está me atrapalhando. Ou se é uma árvore que, embora ela dá frutos, mas a madeira dela é muito mais valiosa e muito melhor para construir casas, nesse caso é permitido, porque eu não estou desperdiçando as frutas, eu estou utilizando a árvore para algum outro motivo. Então, nesse caso, pode. הלכה י"ב, החושש במאה ועושים לרפואה שמעמידים על בטנו כלי שיש בו מים חמים ואסור לעשות כן מפני הסכנה.
Tinha na época alguém que estava com dor de barriga, por exemplo, algo do tipo, eles usavam algo igual hoje em dia a gente tem bolsa de água quente, por exemplo, eles também faziam algo parecido, eles pegavam um cli, algum utensílio, enchiam ele de água quente e colocavam no exor do estômago da barriga da pessoa e o calor ajudava a sentir melhor. Porém, esse cli, esse utensílio não era igual à nossa bolsa de água quente, que ela é completamente fechada. Ele era aberto, então existia sempre o risco dele virar um pouquinho, dele cair e acabar queimando a pessoa. Então eu falo que o Shulchan Aruch é proibido fazer isso. É proibido colocar água quente em cima do corpo se existe o risco dessa água quente cair. Mas uma bolsa de água quente, hoje em dia, que ela é completamente fechada e não tem água, não cai de lá, só se fizer um furo, mas é algo incomum, de forma geral não cai, então não teria problema nenhum. הלכה י"ג, אסור לעבור בנחל שמימיו רודפים אם המים מגיעים למעלה ממותניים משום סכנה שלא ישטפוהו המים. É proibido passar num rio que ele desce com muita força se a água está acima da cintura da pessoa. Se a água é só na altura das pernas, então ela não tem tanta força para derrubar a pessoa. Mas quando ela está acima da cintura da pessoa, que ela já passou da metade do corpo, então ela pode muito facilmente derrubar a pessoa e, consequentemente, colocar ele em risco, porque é um rio passando, um rio correndo muito forte. Então é proibido passar nesse lugar pelo perigo, pelo risco. הלכה י"ד, última הלכה, do nosso capítulo, אסור להוציא מפיו דבר פורענות על אדם מישראל, אפילו לומר, אילו היה פלוני קיים, היה בא לכאן, כי ברית כרותה לשפתיים. É proibido que a pessoa fale algo de ruim que pode vir a acontecer a alguém. Por exemplo, ele fala, mesmo que seja indiretamente, ele fala, se fulano tivesse vivo, com certeza ele estaria aqui. Que fica subentendido que aparentemente essa pessoa está morta. Ou se fala qualquer coisa que seja prejudicial para o outro. Olha, eu espero que aquela pessoa perca o dinheiro, perca o emprego, perca a casa, não dê certas coisas dele. Qualquer tipo de coisa na qual você fala mal dos outros, você deseja algo de ruim para a pessoa, é proibido. Porque temos uma regra que diz, Brit Kruta Lasfataim. A Kadosh Baruch Hu, ele estabeleceu um pacto entre a boca da pessoa e o que acontece na realidade. A nossa boca, a nossa palavra, as nossas palavras que a gente usa, elas conseguem mudar a realidade. Então, quando alguém fala, alguém deseja e ele fala isso, ele expressa esse desejo de que algo ruim aconteça com outra pessoa, ele pode estar realmente gerando isso, causando isso, ele pode estar começando aqui um processo que vai levar a pessoa a chegar realmente nessa situação. Então a pessoa deve tomar muito cuidado com as palavras que ele usa, porque ele pode estar realmente colocando outras pessoas em risco, outras pessoas em perigo. Embora no nosso semana a gente tenha dito principalmente de coisas que a pessoa deve evitar para ele mesmo não se colocar em perigo, obviamente a pessoa não deve colocar outras pessoas em risco. Então falar algo do tipo, olha, se ele tivesse vivo ele estaria aqui, que fica subentendido que ele morreu, seria como um desejo de que essa pessoa morresse, por isso a pessoa deve tomar muito cuidado com as palavras que ele usa. Vem לעשות מורא לתינוק בדבר טמא, כגון לומר לו, חתול או כלב ייקחהו. Quando alguém vai dar uma bronca numa criança, precisa divertir uma criança, não se usa exemplos de animais não ksherim. Por exemplo, falar para a criança, olha, se você fizer isso, o cachorro vai te morder, ou algo do tipo, que é um animal que não é kasher, você está usando o nome de um animal não kasher para advertir, para assustar a criança. Quando você fala esse nome, quando você usa essas palavras, de certa forma você pode estar influenciando a criança negativamente, usando a força desse animal de forma negativa, por isso deve-se tomar cuidado muito com os exemplos que a gente usa. Assim também com muitas coisas, sejam expressões que a gente tem por aí, ou sejam formas que a pessoa às vezes acaba colocando para fora, expondo o que ele gostaria de pensar, o que ele gostaria de fazer, ou exemplos que a pessoa costuma trazer. Toma muito cuidado para que os exemplos sejam sempre positivos, porque embora às vezes a gente está falando alguma coisa só por acaso, não especificamente contra alguém, não querendo mal de uma pessoa, mas no momento em que a gente usa a palavra, que a gente usa a boca, as palavras ela têm força, ela influencia a nossa realidade. Por isso deve tomar muito cuidado com o tipo de exemplo, o tipo de frase, o tipo de desejo que a gente expressa com a boca.